Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com dedos de artista, Deus criou o universo e viu que tudo era bom. Esta leitura conduz a nosso coração para perto do Senhor e nos inspire a serem incansáveis defensores da maravilhosa obra divina. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Jesus chama a atenção daqueles que seguem os preceitos humanos e deixam de lado os ensinamentos da lei de Deus. Os mandamentos nos foram dados para iluminar o nosso caminhar. Porém, o homem tem substituído a orientação de Deus para seguir as formalidades do mundo. O mandamento de Deus é o amor, e Jesus veio nos ensinar a amar com o mesmo amor que o Pai nos ama. Os nossos gestos, as nossas expressões, o nosso comportamento deve ser pautado pelo amor de Deus. As ações exteriores, as palavras soltas, as atitudes falsas nos fazem desviar do verdadeiro caminho e por isso perdemos a chance de ser feliz aqui na terra. Se não concretizarmos o que falamos através da oferta do nosso coração, de nada valerá a nossa oferta exterior, os ritos, as convenções, as práticas corriqueiras que seguem apenas o manual de instrução do mundo. Seguir a tradição dos homens é andar conforme a onda do mundo até no que oferecemos como oblação a Deus, quando deixamos de lado a nossa obrigação de filhos, de filhas, de pais e mães de família, de irmãos de comunidade, para impressionar as pessoas com o volume que oferecemos a Deus. Não podemos nos desviar nem confundir as nossas oferendas. Uma coisa é o que se deve ao próximo, outra coisa é o que se deve a Deus, e uma coisa não dispensa a outra. Se não conscientizarmos disso,
Jesus também nos dirá: de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Oremos. Ó Jesus Mestre, fariseus e doutores da lei acusam teus discípulos de não seguir a tradição dos antepassados por comer com as mãos sujas. Citando Isaías, provas que eles, ao praticar a tradição antiga, desprezam o mandamento de Deus. Pior, invalidam a palavra de Deus. Amarga repreensão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, obrigado por assistir nosso vídeo. Quero convidá-lo a conhecer a nossa playlist do Santo do Dia. São quase 400 santos para você conhecer sua vida e saber por que mereceram ser chamados de santos. Acesse este link para você conhecer o Santo do Dia dos outros santos que nós temos aqui no nosso canal Fé em Deus.